sobre os componentes do MQTT. Então, quais são os elementos chaves? Então, o publicador, ele envia as mensagens, né? Por exemplo, aí um sensor de evento, tá? E o subscritor, que é o subscriber, ele recebe essas mensagens, tá? Do controlador. E também tem o broker, que ele é o intermediário aí que gerencia essas mensagens, tá? Como a gente pode trazer uma ilustração, que é o sensor, passa pelo intermediário, que é o broker, né? E vai para o controlador. A gente pode trazer uma comparação aqui, que é como um carteiro, né? O carteiro ele seria o broker, ele entrega cartas, que são os dados, entre os remetentes aí, que são os destinatários. E o funcionamento desse broker MQTT, tá? Qual que é o papel desse broker? Então, é receber as mensagens dos publicadores, ele encaminha apenas para os subscritores interessados, ou seja, você cria um canal, né? Onde essas mensagens só vão ser enviadas para esse canal, e só esse canal que vai receber essas mensagens, tá? A gente pode trazer um exemplo aqui. No sistema eólico, o broker ele envia dados de velocidade do vento, tá? Apenas para o controlador responsável. Um exemplo prático aqui, sistema eólico. Então, são sensores, né? Que são os publicadores na parte da aplicação, que seria a velocidade do vento, a direção do vento e também a temperatura. Então, a parte de sensores dos publicadores seriam esses. E na parte do controlador, ou seja, seria a parte do subscritor, né, do subscriber, ele serve para ajustar as pás dos moinhos com base nos dados. E aqui a gente tem o nosso fluxo, né, que começa pelos sensores, passa pelo nosso broker, né, que ele faz a parte aí do meio campo, chega no controlador e vai até o atuador. Chegamos na parte de tópicos do MQTT. O que são esses tópicos? Então, foi o que eu comentei anteriormente, são os canais, né? Esses canais eles servem para organizar as mensagens. Exemplo, a gente pode ter um canal chamado casa, sala, temperatura. Ou seja, esse canal é onde vai ser mandado apenas a temperatura da sala. Ou seja, a gente pode também ter um exemplo na parte do sistema eólico, como anteriormente. A gente pode criar um tópico, né, que é um canal eólico / velocidade do vento, tá? Onde esses dados do sensor de velocidade vão ser passados ali. Qual é a vantagem de utilizar esses tópicos aí no MQTT? Ou seja, permite que os subscritores recebam apenas os dados relevantes. Ou seja, não vem aquele monte de dados que não são pré-processados, que não se sabe de onde vem, se é de outro sensor, se é de outro lugar. Ou seja, os tópicos, ele centraliza isso e permite que apenas os dados relevantes cheguem até eles. Na parte de QoS, ou seja, a qualidade do serviço, né? Existem níveis, tá? Que é o 0, que é no máximo de uma vez, que seja, é uma entrega rápida, mas sem confirmação. Ou 1, que é pelo menos uma vez, ou seja, garante a entrega, mas pode haver repetições, né? E o nível 2, que é exatamente uma vez, ou seja, entrega garantida sem duplicatas. Na aplicação, ou seja, no sistema eólico, a gente está usando de exemplo, né? Então, usa o QoS 1, nível 1, né? Para garantir que todos os dados críticos cheguem aí ao nosso controlador. Vantagens do MQTT. Então, por que usar, né, esse protocolo? Então, ele é muito leve, tá? Ele consome muitos poucos recursos, ele é eficiente, ele funciona em redes instáveis e ele é seguro, tá? Ele suporta, então, a criptografia TLS e SSL, tá? A gente pode trazer um caso real aqui, ou seja, a Petrobras ela utiliza o MQTT aí para monitorar os equipamentos da plataforma deles. Então, a gente vai trazer agora as comparações aí com os outros protocolos. Então, o MQTT versus o HTTP. Então, o MQTT, ele é ideal aí para IoT, tá? Menos overhead, que ele tem uma conexão persistente. E o HTTP, ele é melhor aí em algumas requisições pontuais. Exemplo, carregar páginas na web. Então, a diferença é a taxa de transferência, né? A parte do MQTT é alta e a HTTP é baixa aí para IoT. Seguindo aqui, tá? A gente vai trazer a parte do header do pacote do protocolo MQTT.
Então, a nossa estrutura básica, né? Então, tem a parte do byte fixo, então contém o tipo da mensagem, no caso, connect e publish, né? Como ele é publish subscriber, ele vai ter essas flags aí. Na parte aí do byte variável, tá? É o tamanho, que é o tamanho restante aí do pacote. E a gente pode trazer um exemplo prático aqui, que o pacote de connect, né? Ele inicia a comunicação aí com o broker. Então, quando chegar esse pacote, a gente já sabe que já houve a comunicação ali com o broker. Tipos de mensagem no MQTT. Ou seja, quais são os principais tipos, né? Então, o primeiro é o connect, né? Que é o CONNAC, que ele estabelece a nossa conexão. O segundo é o publish, né? Que ele faz a parte de enviar esses dados. Existe também o subscribe ou unsubscribe, que faz a parte de gerenciar essas assinaturas, né? Ou seja, é a parte do canal, vai ter um canal, né? Onde vai ser enviadas essas mensagens, o publish vai enviar e o subscribe vai fazer a parte de receber essas mensagens, né? E gerenciar essas assinaturas. E tem o ping grep e o ping grasp, ou seja, mantém a conexão ativa, né? Caso a conexão caia, não vai ter como ter esse envio, essa troca de dados entre o mensageiro e o subscribe, né? Aqui a gente pode trazer um caso real, que são os smartwatch, ou, né, que eles fazem a parte de enviar batimentos via publish a cada 5 segundos, né? E depois é recebido esses dados aí no próprio aplicativo. Vamos seguir aqui. Vamos falar sobre retained messages, o que são, né? Então, é uma última mensagem e um tópico que é armazenado pelo broker aí para os novos subscritores, tá? Na aplicação, então, um sensor de temperatura, ele envia, né, o returned true para novos clientes que recebe o último valor imediatamente. A gente pode trazer um exemplo aqui, um tópico, né, um canal, que é casa/sala/temperatura. E a mensagem que foi enviada, por exemplo, 22 graus, ela foi retida, né? Então, ela foi enviada ali. Agora, a gente vai entender um pouco sobre Last Will e Testament, né? Que é o LWT. Qual que seria a funcionalidade aqui? É uma mensagem enviada pelo broker. Se o cliente desconectar aí abruptamente, né? Ele vai conseguir receber essa mensagem posteriormente, né? Uso em IoT. Então, o dispositivo aí de segurança, ele envia, né, o LWT, um alerta dizendo que foi desconectado e que perdeu essa conexão. Então, isso é a partir de uma configuração, né, que vai dizer o status aí do dispositivo, tá? E a mensagem vai vir como offline. Agora a gente vai falar sobre a parte de clean session versus persistent session. Quais são as diferenças, né? Ou seja, o clean session, se ele for igual a true, então o broker ele não vai guardar esse histórico. E se o clean session ele for igual a false, então o broker vai manter essa assinatura aí de mensagens perdidas. A gente pode trazer aqui um exemplo, são os medidores de energia, tá? Eles utilizam a parte do clean session, tá? Igual a false, ou seja, para garantir que os dados sejam contínuos após a falha. E na parte do MQTT aí sobre o WebSocket, quando que a gente utiliza MQTT aí para WebSocket? Então, é para aplicações web, né, que precisam de comunicar aí os brokers MQTT. Então, qual é a vantagem de utilizar? Então, funciona em navegadores, né, em dashboards e é a parte do tempo real. Então, o WebSocket serve para fazer a parte de mostrar, né, em tudo em tempo real. Se você precisa de algo que não pode ser por refresh de página, né, que seja em tempo real, como parte de temperaturas, então tem que ser via MQTT e por WebSocket, tá? Então aqui a gente pode trazer um exemplo aí de como faz essa conexão aí via JavaScript, né, do broker aí na porta 8884. Vamos falar agora sobre segurança no protocolo do MQTT. Então, quais são os mecanismos de segurança? Na parte de autenticação, então, usuário e senha, ou a parte de certificação aí de certificado SSL, tá? E na criptografia, TLS e SSL, para dados trafegados.
Também é utilizado o ACL, né, que é o Access Control List, que é a parte de restringir tópicos por cliente. Vamos fazer um caso crítico aqui, né? Então, é o ataque às câmeras IoT sem SSL, ou seja, o pessoal consegue achar alguma vulnerabilidade, acessar essas câmeras, né, e conseguir vazar aí essas imagens. Na parte aí de monitoramento do broker MQTT, quais são as ferramentas que são utilizadas aqui? Ou seja, o MQTT Explorer, que ele faz a parte de visualizar os tópicos em mensagens em tempo real. Pode ser utilizado o Grafana, né, mais o MQTT, que é um dashboard para métricas do QoS, e o tráfego. Então, o Grafana ele é um dashboard bem conhecido aí para métricas, ou seja, de sistemas, então, de diversas coisas. Então, a gente pode utilizar aí junto com o MQTT, para a gente conseguir gerar métricas e entender, né, se o sistema está sendo monitorado de forma correta. E na prática aqui, a gente pode monitorar as taxas de mensagens aí por segundo em um broker industrial. E o MQTT aí em dispositivos embarcados, ou seja, a gente pode trazer plataformas como o ESP32 ou 8266, né, que eles utilizam bibliotecas aí como Publish, Pub Subclient para Arduino, né, ou o próprio Raspberry Pi, né, que ele tem o broker local aí com o Mosquito. Exemplo, uma estação meteorológica caseira, utilizada um ESP32, publicando em um tópico aí chamado clima-temperatura, ou seja, é criado um canal, né, um tópico aí por esse ESP, onde ele é chamado de clima-temperatura, que vai receber apenas os dados direcionados ao clima e à temperatura. Como eu falei em algumas aulas passadas, o meu TCC foi utilizado, então, o ESP32, e foi feito por uma automação de uma cervejaria. Ou seja, eu criei, né, um canal, um tópico, que seria sobre a temperatura da cerveja. Então, apenas esse tópico que recebia esses dados, tá? Então, é mais fácil aí de distinguir esses dados e não se perder aí nesse movimento aí dos dados. Então, a gente chegou aí no protocolo MQTT aí para chatbots no IoT. Ou seja, qual é a aplicação? Então, a parte da aplicação criativa. Então, são dois dispositivos conversando, né, via tópicos, né, via canais, ou seja, um chat do dispositivo 1, que seria de entrada, e o chat aí do dispositivo 2, que seria a saída, né. E aí a gente pode criar uma demonstração, que seria o LED pisca, quando recebe a mensagem LED on, e ele apaga quando for LED off. Ou seja, é uma parte de uma aplicação criativa, aí, de uma brincadeira, onde a gente faz o publish subscriber aí, utilizando um LED aí, que fica mais divertido. Chegamos aí na parte de limitações do MQTT, né, desse protocolo. Quais são as desvantagens que eles trazem, né? Ou seja, ele não é adequado para streaming contínuo, ou seja, se a gente vai fazer uma live, né, de um vídeo ao vivo, ele não é bom, tá? Por quê? Ele não tem suporte nativo, né, e só tem confirmação de leitura, ou seja, ele só tem entrega. Beleza? E quais são as alternativas? Então, é o AMQP, que é para sistemas financeiros, né, que exigem confirmações, ou o COAP, aí, que é para dispositivos com recursos mínimos. E quais são as tendências futuras aí para o MQTT e para a IA, né, para a inteligência artificial? Então, as inovações são brokers com IA, ou seja, que eles filtram mensagens automaticamente. Exemplos de alertas aí para anomalias. Na parte do MQTT, são para veículos autônomos, tá? É a comunicação V2V, que é de veículo para veículo, ou seja, trazendo um exemplo aqui, é um carro autônomo, ele publica aí num canal, né, no emergência/frenagem, e para os outros veículos próximos, ou seja, vai ter um canal onde todos têm esse acesso. Então, todos os carros próximos vão entender que foi uma emergência, né? E vão conseguir parar junto com ele.